Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas, como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar, para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu tenho um carinho enorme, eu tenho uma paixão por esse assunto, essa parte da astrologia. Apesar de fazer mapa astrológico, a análise dos mapas astrológicos de pessoas de todas as idades, eu tenho um carinho muito grande realmente pelos mapas das crianças. Então hoje eu queria trazer um pouquinho aí sobre essa questão da astrologia infantil, como que a gente analisa o mapa de uma criança, o que eu considero na análise, como eu gosto de analisar. Eu sei que cada astrólogo tem uma forma de trabalhar, claro, sempre respeitando o conhecimento base da astrologia, porque a astrologia ela tem um fundamento, ela tem uma base, e essa base precisa ser respeitada, claro. Porém, cada astrólogo tem aí uma maneira que às vezes vai encontrando de acordo com o que os clientes também vão dando de feedback, como que esse astrólogo, através das vivências também, aí encontra uma forma melhor de analisar, de apresentar ali ao cliente aquela leitura, todas as informações presentes naquele mapa. Então aqui eu quero mostrar um pouquinho, quero explicar um pouquinho de como eu faço, tá bom? E pra gente entender juntos aqui a importância desse entendimento do mapa astral de uma criança, né? Então, a astrologia infantil, ela é uma parte aí da astrologia que também nos conecta muito com algumas experiências da nossa própria vida. Claro, todos nós já fomos crianças, então é muito interessante quando a gente está analisando o mapinha das crianças, a gente consegue se conectar muito também com algumas experiências que a gente teve na nossa infância, porque a gente entende hoje como adulto, claro, o porquê do desenrolar de tanta coisa, porque a gente vai ficando adulto, muita coisa vai fazendo sentido. Então é muito interessante. Eu entendo que compreendendo o mapa astral das crianças, né, e como a família toda ali pode viver melhor através desse conhecimento, a gente consegue, hoje em dia principalmente, né, com tanta informação que a gente tem, a gente consegue instruir essas crianças no melhor desenvolvimento de tudo o que ela tem de maior habilidade, que ela vai descobrindo ao longo da vida. Então, a minha percepção ela é muito ligada a isso, que quanto mais a gente compreende o mapa astral de uma criança e quanto mais a família toda entende aquele conhecimento, mais todo mundo pode conviver melhor, todo mundo pode proporcionar para aquela criança um ambiente em que ela é muito estimulada, ela tem o estímulo das suas habilidades, ela tem um acolhimento de quem ela verdadeiramente é. Eu sempre gosto de falar que a nossa geração é uma geração muito privilegiada, porque a gente tem acesso a tanta informação que na época dos nossos pais, eles não tinham tanto acesso assim, dos nossos avós, então, muito menos.
Então, a gente vive numa época de muito privilégio com relação ao acesso ao conhecimento. Então, o mapa astral aí de uma criança entra nisso pra mim, sabe? Nessa questão de que legal que a gente pode conhecer ali toda uma habilidade, todos os pontos de dificuldade da criança e ao longo da vida a gente ter a oportunidade de ir conseguindo guiá-la e mostrando também que ela pode ser ela mesma, que a gente não precisa moldar a criança de acordo com as nossas projeções, com os nossos objetivos, porque cada criança, cada ser veio aqui para desempenhar aquilo que ele realmente e não uma projeção da sociedade, dos pais, etc, né? Então, assim, o mapa astral de uma criança, ele vem cheinho de novas possibilidades, né? Ele vem ali com tudo que ela tem o potencial de viver, entendeu? Do que é natural para ela e todos os aprendizados que ela terá ao longo da vida, né? Principalmente por ela ter nascido ali, naquela família, naquele lar. Nada no universo é ao acaso, independente da crença, né? Dos pais, independentemente de qualquer crença, a gente já sabe, a gente percebe muito que nada no universo é por um acaso. Uma criança não nasce naquela família por um acaso. Quando a gente faz essa análise aí, essa autoanálise, a gente percebe na nossa vida todos os aprendizados, tudo que a gente tem de semelhante com a nossa família, tudo que a gente, né, realmente passou ali e com isso aprendeu, a gente percebe que a gente não nasceu na família errada. Por mais que algumas pessoas tenham tido experiências muito difíceis em determinados lares, tudo teve um porquê, não foi um acaso. Então, aquilo ali fez parte do desenvolvimento da pessoa. Então, quando a gente analisa o mapa, inclusive, quando eu analiso o mapa dos pais e dos filhos, quando a gente vê o mapa da família toda, é incrível como tudo se conecta, sabe? Para mim, então, como astróloga, como pessoa que ama estudar o desenvolvimento humano, o comportamento humano, eu acho riquíssimo quando eu analiso o mapa de toda uma família, porque você percebe muito ali como que tudo se relaciona, como que o mapa ali da criança tem questões muito semelhantes ao mapa do pai, ao mapa da mãe, dos irmãos, de todo aquele contexto. Então, é muito interessante a gente perceber que nada na vida é ao acaso. A gente entender essas conexões, entender esses porquês, ajuda muito no desenvolvimento, né? Então, na leitura do mapa da criança, eu vou olhar vários pontos. O que eu não foco neste primeiro momento, tá? Eu não foco em carreira, financeiro, relacionamento amoroso. Isso eu não foco. Então, claro, eu vou falar, né? Na leitura eu falo sobre o potencial ali de carreira da criança, às vezes um mapa de uma criança que vai buscar muito liderança na vida, ou não, é aquela criança que vai buscar mais estabilidade, essas coisas eu falo. Mas eu não foco ali nessa questão de financeiro, relacionamento amoroso e na carreira de forma muito aprofundada, por quê? Porque a criança tem muitos anos ainda para ela desenvolver aquele mapa. Tem todo um contexto que precisa ser entendido para que a gente consiga se aprofundar nisso. Não faz sentido falar profundamente sobre relacionamento amoroso, casamento, no mapa de uma criança. Porque ele vai começar a desenvolver isso depois de muitos anos. Então não faz sentido. Até porque a gente sabe que o mundo está mudando muito e muito rápido. Quando eu faço o mapa de um adulto, eu entendo junto àquela pessoa todo um contexto. Então quem fez o mapa comigo, sabe? Eu sempre faço várias perguntinhas de
como que você está na sua área amorosa, se você está satisfeito ou se você não está, o que você tem de objetivo, o que você quer para sua área amorosa, na área financeira, essas questões eu faço esse questionamento para entender o quê? O contexto. Porque o mapa, ele tem ali muitas possibilidades e que, quando eu entendo o seu contexto, eu entendo como te orientar melhor. E então, é por conta disso que no mapa da criança não faz sentido a gente focar em relacionamento amoroso, casamento, essas coisas, porque vai depender de tanta coisa, vai depender de como a vida dela estará daqui a 20, 25 anos. A gente não tem como saber. Então, nessa leitura, eu foco nessa questão do aprendizado, o que nutre emocionalmente, no que ela vai valorizar, relação com os pais, ascendente, desenvolvimento do signo solar, várias coisas, mas não profundamente nesses aspectos. A gente entender o contexto ajuda muito a nortear ali aquelas características, nortear a pessoa de acordo com aquelas características. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um mapa que é forte na questão de liderança e ela nasce em uma família muito rica, por exemplo, e a pessoa sempre teve a questão financeira muito tranquila para ela, estudou em boas escolas, enfim, ela teve um direcionamento muito diferente, claro, para aquela liderança, do que uma criança que cresceu numa família muito pobre, que passavam muitas dificuldades financeiras. Aquela característica, ela se manifesta diferente, obviamente. Então, o contexto, ele é muito importante. Então, no mapa da criança, eu também entendo um pouquinho aí do contexto dos pais. Então, qual a profissão dos pais? Para mim é importante, porque eu entendo ali minimamente o contexto que aquela criança nasceu. Então, realmente, uma criança que já nasceu numa família que os pais já têm muito contato, por exemplo, com a espiritualidade, com esse autoconhecimento, etc. Eu já sei que determinadas características ali já serão apresentadas, né, para os pais aí, né, pela criança muito cedo. E certas características, certas habilidades serão estimuladas desde muito cedo pelos pais. Então, pegando esse exemplo novamente da criança que tem um mapa muito forte em liderança. Se ela nasce numa família em que os pais já são realmente muito focados em autoconhecimento, em se desenvolver, a gente já sabe que aquela criança, assim que ela começar a apresentar ali essas habilidades que a levarão um dia a exercer com plenitude essa liderança, os pais já vão perceber. Porque quando os pais se trabalham bem, se conhecem bem, eles também são muito perceptivos com relação ao mundo, às pessoas e, naturalmente, ao filho. E é um outro ponto também que eu sempre gosto de deixar muito claro no mapa das crianças, da importância dos pais se olharem, dos pais terem esse autoconhecimento também, dos pais trabalharem as suas próprias questões, porque vai depender muito ali. Aquela criança, ela será moldada ali através daquele ambiente. Os pais têm uma importância imensa na vida da criança. Então, se a criança tem pais que se trabalham, que se desenvolvem, que estão sempre buscando estimular as suas próprias habilidades, trabalhar as suas questões, é claro que essa criança crescerá num ambiente muito mais propício. Para quê? Para que ela também desenvolva as próprias habilidades. Então, é um outro ponto também que eu gosto de frisar. Então, na minha leitura, eu analiso vários pontos do mapa da criança e eu também peço os dados dos pais. Por quê? Porque eu gosto de fazer esse cruzamento aí dos mapas, que a gente chama aí de sinastria, para entender o que aquela criança... eu divido em algumas partes. O primeiro áudio eu vou explicar sobre como é o mapa da criança, todos aqueles pontos.
Num outro momento também eu vou gravar áudios explicando um pouco sobre o mapa do pai e da mãe. Não é uma leitura completa do pai e da mãe, mas apenas esse cruzamento de dados. Então eu vou cruzar o mapa da criança com o mapa do pai e entender ali todas as possibilidades de aprendizado que aquela criança terá com aquele pai. E vou cruzar também o mapa da criança com o mapa da mãe e apresentar ali para aquela mãe. Então eu vou fazer um áudio direcionado ali para aquela mãe com relação a todo o aprendizado que aquela criança terá com a mãe. Então, de acordo com tudo que está ali sendo apresentado, tá? Uma outra parte da análise que eu faço também é a questão dos principais acontecimentos da criança, né? Criança, dela como jovem também, que são chamados, né, trânsitos astrológicos. Então, o que seria isso? Ao longo da nossa vida, a gente tem picos de acontecimentos na nossa jornada ali, na nossa experiência. Então, eu gosto de também apresentar ali na minha leitura momentos que serão importantes para aquela criança, como, por exemplo, ela nasceu com um ascendente em Leão, mas quando ela tiver com 7 anos de idade, o ascendente dela vai progredir para Virgem. Então, eu gosto de apresentar isso para os pais. Quando ela tiver com 7 anos de idade, o ascendente dela vai progredir para Virgem, então vocês vão perceber uma mudança de comportamento dela com relação ao que ela busca, essa motivação primária, etc. Com determinadas idades, ela vai progredir a Lua. A progressão da Lua no mapa astral é muito importante, tanto no mapa do adulto, que isso eu também analiso quando eu analiso o mapa de um adulto, mas também o mapa da criança. Por quê? Quando a nossa lua progride, existe uma mudança emocional grande pra gente. A gente sente o nosso emocional mudando naquele período. A lua, ela progride de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Normalmente é esse período. Então, a outra parte da análise que eu faço, eu apresento isso para os pais. Olha, quando ela tiver com X idade, a lua dela vai progredir para tal signo. E aí vocês vão perceber que progredindo para esse signo, ela estará emocionalmente buscando isso, isso e isso. Então, eu também gosto de fazer essa análise, né? Quando o sol vai progredir, às vezes a criança nasceu com o sol em touro, mas com 10 anos, ela vai progredir esse sol para Gêmeos. Então, como que os pais vão perceber a criança nesse período? Então, eu gosto de finalizar a leitura apresentando esses dados, tá? Então, é assim que funciona a leitura. Eu acho que tudo isso ajuda os pais a entenderem o que vai acontecer com a criança. Então, se o pai e a mãe já sabem que com 7 anos de idade, ela terá uma grande mudança ali com relação ao que ela busca emocionalmente falando, por exemplo, os pais já podem ficar atentos. Então, quando ela estiver lá com 7 anos e os pais começarem a perceber o que está mudando, eles já podem correr lá, ouvir o áudio de novo e falar, não, agora a criança está buscando tal informação, emocionalmente falando, ela está se sentindo mais assim ou assado, sabe? Então, tudo isso faz com que os pais consigam lidar melhor. Outro ponto também do mapa são as questões de dificuldade mesmo. Nós todos no nosso mapa temos os nossos pontos de dificuldade, que são os pontos de cura ou pontos de desenvolvimento mesmo. Todos nós temos. Então, eu também gosto de apresentar isso para os pais. Então, por exemplo, às vezes é uma criança que ela veio aqui curar a comunicação. Às vezes ela tem pontos ali no mapa em que mostram claramente que a comunicação será algo difícil para ela, no sentido de, pode ser que ela não se sinta percebida, pode ser que ela tenha dificuldade de acreditar no poder da própria comunicação, pode ser que ela cresça, faça parte, né, do que ela veio evoluir aqui, ela entender que
ela é realmente competente, que ela realmente tem capacidade sim para se comunicar e ser entendida, que ela pode acreditar no próprio intelecto. Às vezes a criança, quando os pais já sabem disso, desde muito pequeno, ele pode ser estimulado com relação à comunicação. Os pais já conseguem se nortear com relação a isso. Tem mapas também que tá muito claro que a pessoa, né, ela veio curar o quê? Aqui, a autoestima, acreditar no seu poder pessoal. E então, os pais, sabendo disso, eles já conseguem, desde pequenininho da criança, estimular que ela acredite nela mesma, que ela tenha muito contato com os seus próprios potenciais. Tudo isso vai ajudar. Porque o que eu entendo, né, até como astróloga e analisando mapas de pessoas de todas as idades, muitas questões a gente só percebe com muita consciência depois de adulto. Mas por quê? Porque os nossos pais não tinham acesso a essas informações. Então, como eles poderiam nos orientar muito de forma clara, né? E a gente sabe que tem famílias que, por algum motivo, os pais conseguiram ser muito perceptivos a todos os detalhes da vida daquela criança e conseguiu sim já ir norteando. Só que a gente sabe que isso no dia a dia às vezes é difícil. Por quê? Porque os pais têm a sua própria vida, a criança tem suas demandas, é muita informação, né? Quem é mãe, pai, sabe, é muita informação, tem muita coisa para pensar. Os pais têm que pensar no sustento da criança, na educação, é tanta coisa que às vezes algum detalhezinho passa. É normal passar, realmente. Mas entender esses pontos de dificuldade da criança ajudam os pais a já saber que, bom, ficar com o radarzinho ligado, sabe? O radarzinho tá ligado, se eu perceber alguma coisa ali diferente na criança, eu já consigo atuar de forma mais efetiva, tá? Então, o mapa ele ajuda a isso, sabe? Ele ajuda a entender todos os talentos daquela criança. E aí ele te dá esse privilégio de conduzir essa criança no desenvolvimento de tudo isso, né? E de ajudar essa criança nas dificuldades que a vida vai apresentar de alguma forma, porque acontece realmente. E um outro ponto que eu acho incrível, assim, dos pais quando fazem o mapa da criança que os pais eles vão conseguir diferenciar aquela criança das outras. Por quê? Através do mapa, o pai vai entender, vai reconhecer as peculiaridades daquela criança, mostrando que ela pode ser ela mesma, né? Com todo amor. Então, quando eu pego mapas assim de irmãos, então, às vezes os pais pedem o mapa dos 3 filhos. É muito interessante essa condução aí do autoconhecimento, porque os pais conseguem entender que o filho ali, a filha Maria, ela tem o Sol em Gêmeos e o Mercúrio em Touro. A comunicação para ela é de uma forma diferente que o filho Pedro, que é canceriano com o Mercúrio em Áries. Então, os pais já conseguem entender, não, mas peraí, a comunicação para Maria é diferente do que o Pedro se comunica. E que o João, que tem o Sol em Capricórnio e um Mercúrio em Gêmeos, para ele a comunicação é diferente, como ele decodifica o mundo é diferente. Então, entender o mapa aí das crianças para os pais ajuda muito nisso também. Dos pais, não, peraí, eu vou entender que meu filho A tem a necessidade assim, o meu filho B tem outra necessidade. Então, ajuda os pais a guiar as crianças sendo elas mesmas, né? Reconhecendo essas diferenças. Então, ali no mapa, eu também consigo, vendo o mapa da mãe, principalmente, entender ali como aquela criança vai perceber aquela mãe emocionalmente falando, porque através da lua no mapa natal da criança, a gente já sabe o que nutre, o que vai nutrir emocionalmente aquela criança. O que nutre? Uma criança com a lua em Áries, ela se nutre emocionalmente falando totalmente diferente de uma criança que tem uma lua em Capricórnio.
Então, os pais também entendendo isso e a gente entendendo ali o mapa de todos, ajuda muito a realmente perceber que cada pessoa veio desenvolver um ponto aqui, né? A questão do Mercúrio, né? Então, quando a gente entende o Mercúrio do mapa da criança, a gente entende a comunicação dela, o intelecto, como ela decodifica o mundo, como é o raciocínio lógico dela, como que funciona o aprendizado. Através da Lua, essa questão emocional, da Vênus, o que ela valoriza, o ascendente, como ela se mostra, como serão ali os primeiros anos da infância, como que ela vai perceber aquele ambiente ali, o ambiente imediato. E com isso, né, como que ela começará a construção da sua personalidade. Então, todos esses pontos ajudam bastante a entender esse ser em desenvolvimento. E eu realmente acho incrível demais. Claro que eu sou suspeita para falar com relação à astrologia, eu acho a astrologia incrível, sim, mas eu acho tão incrível pensar que através de uma ferramenta a gente consegue acolher aquele serzinho que tá ali, né? Veio ao mundo agora, tá desenvolvendo, que tem, nossa, tanta coisa por viver, e a gente consegue acolher aquele ser. Mostrando para ele ao longo da vida que ele pode ser ele mesmo, que ele tem esse acolhimento. Então eu acho incrível, tá? E é por isso que eu realmente tenho paixão por essa parte da astrologia, eu gosto demais. Eu amo o mundo das crianças, sou assim fascinada pelo mundo das crianças, assim. Eu acho tão incrível a forma como eles veem o mundo, essa novidade, esse encantamento que a gente adulto às vezes perde um pouco, né? Por conta de tudo que a gente passa e passou. Então, as crianças, na minha vida, elas sempre me ajudam a me conectar novamente com o encantamento pela vida, com esse mundo de mil possibilidades. Então, realmente, entender toda essa questão, eu estudo diariamente aí, tudo relacionado a comportamento humano, eu gosto demais. Então, é uma ferramenta incrível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, que tenha ficado claro para quem me perguntou, né, como que funciona a leitura. Muito obrigada pelo interesse, muito obrigada aí pelas sugestões que vocês me mandam, tá bom? E fiquem à vontade depois para me mandar aí algum comentário, o que vocês acharam, através das minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, Facebook, aqui tem todos os meus contatos, tá bom? Estou à disposição. Um beijo.